Nós recebemos aqui o padre João Paulo Bedor, que é um sacerdote paulino também, né? Paulus, né? E hoje nós vamos falar justamente deste livro que a editora tem disponível na sua lista de bons livros. Então eu queria muito agradecer a sua presença aqui hoje, porque fala dessa mãe, dessa Maria, que não é a Maria só mãe de Jesus, mas é nossa mãe também. Então é um prazer, né? Novamente reforço esse prazer de estar aqui com vocês, né? Principalmente o telespectador que nos ouve e nos vê agora neste momento, né? Claro, falar de São Luís Maria Grignion de Montfort é sempre um desafio, porque São Luís ele vive uma época muito conturbada em relação à fé católica na França, né? Então São Luís nasceu em 1674. Né, e faleceu em 1716, mais ou menos. Né, e ele pegou um período assim, que o catolicismo começou a ganhar grande força nos interiores. Né, e ele se tornou um grande santo no sentido da pregação e como escritor. Ele escreveu muito. E o Tratado da Verdadeira Devoção é um dos livros que ele produziu. Né, e claro que ele produziu com muito afinco, trazendo grandes questões teológicas e aplicando para o cotidiano. É esse livro que ficou 150 anos guardado? Ele ficou escondido, na verdade. Escondido? E por incrível que pareça, esse livro aqui, ele não foi nomeado pelo São Luís Maria Grignion de Montfort. Ele não intitulou o livro. Não tinha título. Ele deixou o livro escrito, mas não intitulou o livro. O título é tardio, foi dado por um dos confrades dele que encontrou o livro. Porque, na verdade, essa é uma grande curiosidade, né? O Tratado da Verdadeira Devoção é porque o santo justamente apresenta devoções falsas e apresenta a verdadeira devoção. Né? Esse livro ficou 150 anos escondido, desaparecido, por inúmeros motivos. O interessante é que o próprio santo fala que esse livro ia sumir no conteúdo do livro. Eles desaparecerão, porque viram homens perigosos e raivosos, né, que terão ódio contra essa devoção a Nossa Senhora, né? E, de fato, o livro some. Ele morre em 1716. Em 1789, estoura a Revolução Francesa também, na França. E a Revolução Francesa, né, embora os livros de história digam que foi uma coisa muito boa, maravilhosa, etc., etc., para a Igreja, enquanto instituição, enquanto fé, foi uma coisa terrível, né? Porque eles saíram devastando tudo. Então, mataram freiras do convento, né, degolaram as freiras, eles confiscaram os bens da igreja, transformaram a Catedral de Notre-Dame num grande salão de festas. E aquele povo que estava ali, que tinha um grande fervor, esconderam a obra também durante esse período, para que não aparecesse. Então, tardiamente, a obra foi encontrada. Né, que bom que foi encontrada. Bem posteriormente. Né, e é uma obra magnífica. Né, ela traz esse traço da Virgem Maria como prototipo de pessoa que nós devemos seguir, que nós devemos amar. Então, nós temos que imaginar o seguinte: se Cristo entra no mundo por meio da Virgem Maria, né, ela como sendo a porta do céu, que abre a nós a possibilidade do paraíso, por meio da encarnação e do sim que ela dá a Deus, é por meio dela que também nós temos que dar o nosso sim a Deus, conformando-nos a Cristo, nosso Senhor. Maria nos atrai para Cristo. Ela é um grande condutor. E ele faz justamente essa visão de Maria não só como mãe, mas Maria como a graça que se instaura no mundo, né, para apresentar Cristo de uma forma nova. Então, todas as pessoas que acorrem a Maria devem conformar-se a ela. É a forma Dei, né, o molde de Deus, né, a maneira de Deus, ser como Deus. E São Luís Maria Grignion de Montfort, ele utiliza a teologia de maneira bem clara, né? Existe um prototipo que traz o pecado ao mundo, que é Eva. E existe o prototipo feminino também, que é mãe também ao mesmo tempo, que também é virgem e traz a graça, e traz a salvação, né? Por meio do seu ventre e do seu sim. Esse é o livro, ou seja, esta é a obra mais conhecida dele? Essa é a obra mais difundida e a mais conhecida. Ela se tornou muito conhecida pelas práticas de consagração. Então, mundo afora, a consagração à Nossa Senhora se tornou uma coisa muito comum. Nasceu, né, com ele? Ele criou um método. O método? O método dele, né? Ele tem um método que ele formulou
né? Então, as pessoas adentram nessa consagração, fazendo práticas espirituais, exercícios espirituais, rezando o terço, né? Oferecendo-se a Maria, tendo os mesmos moldes e costumes de Maria, né? Então, essa é a ideia dele, conformar-se a ela. E olha, eu tenho aqui algumas citações a respeito do livro, né, que fala que esse método de São Luís também é conhecido entre os fiéis católicos pela consagração a Nossa Senhora, e agora eu entendi o porquê, porque quando fala de consagração a Nossa Senhora, a gente já lembra da música, lembra da oração, mas é um método específico. Sim, é uma maneira de viver essa consagração. Então é vivência. É sim. Mais do que só um ato de consagração, é uma vivência. É uma aplicação na vida. É você conformar-se por meio dos exercícios, literalmente. Então ele traz essa maneira. Por isso que ele fala de devoção. Que as pessoas confundem devoção com proximidade, com sensibilidade, ou então com sentimentalismo. E a devoção não é só isso, é também isso. Mas a devoção está em colocar-se à posição de quem serve. O devoto é aquele que reconhece a pessoa a quem ele deve respeito, a quem ele deve o amor. Né? E quando eu falo amor, eu falo no senso pleno, estrito do amor. O amor que é pleno no respeito, o amor que é pleno na confiança, o amor que é pleno na graça. Né? É muito maior do que simplesmente carícia ou uma questão de identificação. O que nós podemos tirar, então, de aprendizado, já que nos convida a essa vivência, né, a essa consagração intensa e duradoura, real, o que nós podemos tirar de aprendizado? Olha, uma coisa que nós tínhamos conversado até nos bastidores, né, é a questão que fala de escravidão à Nossa Senhora, que muitas pessoas interpretam mal. Quanto vivência, quanto né, essa aproximação da realidade, da vida, a gente tem que entender que muitas vezes a nossa vontade ela se dirige ao mal, infelizmente, né, porque nós temos essa tendência. Né, por meio do egoísmo, da soberba, né, diversas formas de pecado que nos aflige. Né? O que o método dela propõe é colocar na vida a vontade de Deus. Por isso, essa escravidão não é ser escravo do pecado, mas ser tão livre na graça de Deus, tão solto nos braços do Pai, de Deus nosso Pai, que você se torna plenamente dependente dessa graça e não consegue voltar atrás. É uma escravidão de amor, como eles falam. Porque você se lança a fazer a vontade de Deus, até mesmo quando inflige sofrimento, até mesmo quando inflige alegria. Né? É fazer sempre essa vontade, que quer que nós nos conformemos a Ele. Porque o nosso objetivo não é um objetivo meramente terreno, é um objetivo celestial, é morar com Deus, estar em Deus. E então se concretiza nessa consagração o desejo de viver com Deus, de ser como Ele, de estar com Ele. E é gostoso a gente pensar assim. Porque muitas vezes nós fazemos as nossas devoções, as nossas orações e os nossos pedidos também. Nós aqui na Associação do Senhor Jesus temos grupos de intercessão, colocamos nas nossas missas os pedidos que chegam até nós e a gente percebe que há uma carência muito grande. Mas as pessoas muitas vezes se decepcionam porque as coisas não acontecem no tempo delas, do jeito delas, como elas pediram. E aí a gente... A partir do que o senhor falou aqui agora, a gente entende que colocar-se na presença de Deus, mesmo apresentando os pedidos, é pedir que a vontade de Deus seja feita sobre aquela necessidade e não a nossa vontade. A gente reza isso no Pai Nosso. Exatamente. Mas a gente se esquece na hora de pedir. Uhum. Sim, tem uma historinha antiga, né, de uma senhorinha que rezava todo dia. Todo dia ela pedia a Deus para que fizesse a vontade dela e, né, e realizasse na vida dela o que ela queria, etc, etc. Né? Aí um dia ela foi buscar um padre bem sábio. Né? Tinha um padre já idoso. Aí chegou para ele e disse: Padre, olha, eu já pedi tanto a Deus que faça a minha vontade. Eu peço tanto uma resposta. O senhor sabe qual é a resposta de Deus? Ele disse: sei. E aí ela disse: ah, é? Qual é? Ele disse: não. Para o seu pedido é não. Por quê? A tendência nossa é justamente essa, querer o que nós queremos. E não abrir-se à vontade de Deus. Às vezes a gente tem que receber um não, né? Porque o não, às vezes, para nós é o bem.
não mal. Deus sabe o que é melhor para nós. Deus sabe tudo. Olha, Santo Tomás de Aquino dizia o seguinte: Deus conhece todas as consequências da nossa escolha, das que nós fizemos, das que nós não fizemos e da que nós nunca faremos. Ele conhece todas, mas nos deixa livre. Deus conhece todas as consequências das nossas escolhas, das que nós fizemos, das que nós não fizemos e das que nós nunca faremos. Porque Ele conhece tudo. Não lembra o Salmo 139, Sim. que fala que Ele nos sonda, que Ele nos conhece por dentro, desde as entranhas até o exterior? Sim. Não importa se vai para o abismo ou se vai para longe, Ele está sempre ali porque Ele conhece tudo. Ele sonda o nosso coração. E Ele sonda a nossa vida e nos deixa livre. Nos deixa assim, livres para a escolha e para a vida eterna. Ele coloca o mel e o fel na nossa frente e nos deixa decidir. Mesmo sabendo que o fel é amargo, se nós optarmos, nós teremos a consequência de sentir o sabor amargo, né? As consequências no organismo, tudo, mas mesmo assim ele nos deixa decidir. Então, por isso que São Luís propõe um método. Gostei. Porque uma mãe jamais vai deixar o filho provar do fel, né? Ela sempre vai deixar o mel para ele. Eu gostaria que o senhor não sei, eu tenho certeza que o seu livro, assim como os meus, são riscados, anotados, tem citações, aquilo que me veio na hora, naquele momento. Qual parte do livro que o senhor acha interessante nós conversarmos um pouquinho sobre ele agora e que mais lhe agrada? Olha, o livro ele é escrito de maneira bem simples, né? Mas o que mais eu acho interessante é quando ele fala justamente das devoções, né? Então, ele vai falando das devoções como figuras bíblicas, né, em relação às perfeições. Rebeca, Jacó, a Virgem Maria como exemplo, né? Então, ele apresenta principalmente, né, esta devoção, a devoção que dá uma grande liberdade interior, né? Então, ele apresenta as razões porque essa devoção dá essa liberdade, né? Então, ele diz o seguinte: de fato, assim como esta devoção nos torna escravos de Jesus Cristo, consagrando-nos totalmente a Ele em tal condição, esse bom mestre nos recompensa por tal cativeiro de amor. Ele, retirando todo escrúpulo e moedo servil, que diminuem, prendem e confundem a alma, ele tira tudo, a partir do momento que a gente faz isso, alarga o nosso coração com uma confiança pura em Deus, fazendo-nos considerá-lo como nosso Pai, e inspira-nos a um amor terno e filial. Ai, que delícia ouvir isso. Então, esse é o sentido, né? Tirar o escrúpulo. O escrúpulo destrói a vida do cristão. Né? Uma pessoa escrupulosa, porque uma pessoa escrupulosa, infelizmente, não consegue acreditar na misericórdia de Deus. Não consegue se abrir. Infelizmente. Começa a colocar barreiras. E impede a graça de atuar no coração. Né? Às vezes eu estou nas confissões e a pessoa chega e ela tem escrúpulo. Né? O que é o escrúpulo? O escrúpulo é não reconhecer-se pecador, né? Ou então reconhecer-se pecador ao extremo, e tudo se torna pecado. E isso impede que a pessoa saboreie a graça de Deus, né? Experimente essa graça que vem a ela. Então, conformar-se nesse método não é para ir para o puritanismo, como alguns cometem o erro. Né? Não é para isso. É para entender qual é a graça que Cristo quer em nossa vida. Nos livrar dessas correntes do mundo, né? Para nos colocar na liberdade do amor. Nós, da século XXI, estivemos na Expo Católica, foi um momento, nós vamos estar, perdão, e aí estamos fazendo até a programação para que vários sacerdotes também estejam, que participem, e a Paulus também estará lá. Sim, nós estaremos juntamente com vocês, em parceria também, né, com a Rede Século XXI, estaremos oferecendo os nossos produtos, acolhendo, fazendo lançamentos, né, para as pessoas que lá estiverem. É um momento único, é ímpar estar na Expo Católica, porque, como a própria palavra diz, nós estamos nos expondo. Né? Nós estamos mostrando o que somos como Igreja Católica, mostrando as diversidades das coisas que nós temos, não só enquanto produto, mas enquanto carisma mesmo, enquanto ser igreja. E chegar na Expo Católica é ver a Rede Século XXI brilhando com a sua programação, ao mesmo tempo é ver um produto religioso sendo vendido, ao mesmo tempo é também experimentar das diversas congregações que passam por ali. Não é só uma exposição de material, é uma exposição de vida. Um pedacinho da nossa igreja ali com com variações, porém todas com um mesmo centro. Exatamente.
né? Então a Expo Católica se torna um momento único onde nós podemos expressar, né, essa beleza da igreja em todo sentido, querendo fazê-la crescer por meio da nossa comunicação, como vocês veem aqui, e também por meio daquilo que nós temos para apresentar enquanto editora, enquanto, né, meio social da igreja. E olha, a gente está aqui também para fazer esse convite a você, porque de 27 a 30 de maio, ou seja, já é nesta semana, você já se programa, porque hoje já é dia 23. Então, daqui a 4 dias começa, e aí seria muito legal que vocês fossem para conhecer, principalmente você de São Paulo, para que conheça mesmo, sabe? Não só as congregações, mas conhecer produtos, conhecer um livro rico como esse. Eu já tinha ouvido falar do livro, ainda não li, né? Com certeza quero ler. Mas conhecer um pouco da nossa igreja, conhecer um pouco daquilo que, não só pela fé, não só através da doutrina, mas aquilo que nós fazemos com muito amor desde Jesus, desde os apóstolos e os que vieram, os apóstolos que estão até hoje, né, seguindo aquilo que Cristo nos deixou. Se quisermos ser felizes, né? Ser felizes no sentido pleno da palavra, é imitar a Cristo, não tem para onde correr. E olha, nós aqui conversamos hoje com o padre, eu faço questão de falar, se o senhor me permitir, porque é bom nós falarmos, sempre eu apresento os meus entrevistados, né? E o padre João Paulo Bedor, ele é religioso paulino, como eu falei aqui agora, no comecinho, né? Nasceu na cidade de Arco Verde. Será que tem alguém de Arco Verde assistindo a gente lá em Pernambuco? Ah, provavelmente. Porque eu tenho muita gente de Pernambuco aqui assistindo a gente, todo dia, sempre tem alguém falando nossas cidades diferentes. Só uma curiosidade, o cardeal Arco Verde nasceu em Arco Verde, por isso que a cidade chama Arco Verde. Arco Verde. Sim, ele nasceu lá. Olha aí! Primeiro cardeal da América Latina. Primeiro cardeal da América Latina. Que honra para vocês. Pois é, uma graça. E eu tive a graça de nascer lá. E teve dia 4 de setembro é seu aniversário. Sim. Uhum. E olha, ele é graduado em filosofia pela Faculdade Paulus, de Tecnologia e Comunicação, em teologia pela Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, que é a FAGE, né? Uhum. E mestrando em filosofia pela PUC São Paulo. Desde o dia 12 de novembro de 2021, já está como sacerdote, né? E nós louvamos a Deus, porque os sacerdotes são amados por Nossa Senhora. E como são? Então, eu estou aqui conversando com um dos amores de Nossa Senhora. Obrigada pela sua presença aqui, Padre. Eu que agradeço do fundo do coração pelo convite, né? E espero voltar outras vezes também para falar com você. A gente com certeza quer, porque você trouxe para nós hoje mais do que um título de livro, que é para ser lido porque é bom. Não! Você nos trouxe o conteúdo desse livro, nos contagiando com a vontade de conhecer, de entender, de aprender e viver. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigado.